Boa tarde. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos aqui dando continuidade na sequência no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração. E aqui no capítulo 5º, Mateus coloca assim: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Essa passagem é aquela passagem que fala, né? Deixai vir a mim os pequeninos. E continua em Marcos, né? Continua não. E Marcos coloca no capítulo 10 da seguinte forma: E então lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos capítulo 10. E para a gente entender, né, essa passagem do Evangelho, que muitas vezes a gente lê o Evangelho e fica achando que é só uma parábola mesmo, só uma história, só uma coisa que os evangelistas escreveram, né? Ah, isso aqui aconteceu, Jesus aconteceu, mas a gente não consegue, às vezes, mergulhar a fundo, né, naqueles personagens, nas circunstâncias, entender quem foram esses como é que eu vou dizer, gente, esses espíritos que tiveram esse privilégio de estar em contato, né, com Jesus naqueles tempos, o que é feito deles, né, qual a história deles, porque certamente eles têm muito a nos ensinar. Eles nos ensinaram ali naquela representatividade e vão ensinar gerações e gerações, porque está registrado ali aquela representatividade, no caso aqui dos meninos, das crianças, né? Mas eles não tiveram só aquela encarnação, né? Como nós sabemos. E aí, o que é feito deles, né? O que passaram a ser, né? Enfim, é muito interessante a gente perceber essas coisas. E durante essa pandemia, esses 2 anos aí, naqueles tempos de maior reclusão, eu aproveitei para ler um livro que eu já havia tentado ler, né, há alguns anos atrás. Li até que bastante, fui até mais ou menos a metade, até mais um pouco, mas eu confesso, eu não tinha preparo, eu não consegui, essa é a real, eu não consegui ler o livro, achei muito chocante, muito forte algumas partes, e eu parei, os anos se passaram, e ali, nesse momento da pandemia, me sentindo mais preparada, aí eu decidi pegar novamente, mas não adiantava pegar da onde eu havia parado, até porque nem me lembrava mais de onde eu havia parado. E eu recomecei tudo e fiz como deveria ser feito, né? Eu realmente aproveitei demais esse livro. Foi um livro que proporcionou para mim muita experiência de assim, conhecimento. Foi um livro que me marcou demais, que é o Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. Foi lido com muita atenção, muitas vezes até voltando um pouquinho para entender, grifando, enfim, fazendo como se deve. Um livro desse, ele não pode passar os olhos, né? Então, realmente, aquele não era o momento para eu ler. O momento para eu ler foi a hora certa em que eu percebi a riqueza que tinha em mãos e que não podia desprezar, e não podia desperdiçar e tinha que aproveitar o máximo possível. E foi assim que eu li esse livro. Então, quando agora a gente chega aqui nesse capítulo 8º, não tem como, né, não me recordar de 2 capítulos muito marcantes deste livro, muito marcantes, que é o capítulo 16 e o capítulo 17. Então, o que acontece? Nessa passagem, né, bem-aventurados os puros de corações, quando Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, né? No livro aqui, Memórias de um Suicida, a gente percebe que aquele grupo de suicidas, eles estão ali, né, em aprendizado e tudo mais,
E aqui já numa fase mais avançada dos seus aprendizados, que eles já estão em condições melhores, né? Ali já estão começando a se preparar para um futuro ali, né? Eles chegam na cidade universitária. Então, essa cidade universitária é descrita aqui na terceira parte deste livro. Terceira e última, o livro tem 3 partes, né? Na terceira parte, logo nos 2 primeiros capítulos, né? É uma cidade universitária, onde tem vários blocos ali, vários departamentos, e esse grupo vai ali na Mansão da Esperança. E ali nessa Mansão da Esperança, eles têm ali vários mestres, né, professores que vão ensinar para eles sobre muitas coisas. Eles vão dar continuidade, vão refinar, aprimorar mais ali os seus conhecimentos para se preparar para novas existências, né? Então lá eles vão aprender sobre moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia. Eles vão aprender sobre muitas coisas com esses professores aí, né? E um desses professores se chama, quer ver, olha, tá aqui. Um desses professores é Aníbal de Silas. E quem é esse Aníbal de Silas? Esse mestre que está lá no Hospital Maria de Nazaré, nessa Mansão da Esperança, ensinando a esses, né, ao grupo, né, os suicidas que ali chegam, se prepararem para o futuro, né, para as novas encarnações. Então, eu vou ler aqui a apresentação que é feita dele aqui, né? Então, olha só, olha. Então, quem está guiando eles aqui, deixa eu ver, quem que está guiando eles? Só um minutinho. Tem um outro mestre aqui que está, um outro trabalhador da colônia, tá? Que está ali guiando eles, né? Que agora eu esqueci o nome dele. Bom, depois aparece aqui. Bom, mas aí ele vai falar sobre esse professor, sobre esse mestre, Aníbal. Quem era Aníbal? E eu vou ler aqui, né? E acho que nas próximas semanas, porque não dá para ficar fazendo resumo. Então eu vou lendo e o tempo é curto, não vai dar para ler tudo, obviamente, então eu vou continuar na próxima semana também. Olha. E Aníbal, meus caros filhos, este jovem que conheceu pessoalmente a Jesus de Nazaré durante as suas pregações inesquecíveis através da sofredora Judéia, Aníbal de Silas, um daqueles meninos presentes no grupo que Jesus acariciou quando exclamou, demonstrando a inconfundível ternura que mais uma vez expandia entre as ovelhas ainda vacilantes. Deixai vir a mim as criancinhas, que delas é o reino dos céus. Então, né, esse mestre, esse espírito, né, de uma condição ali bem superior, né, chamado Aníbal de Silas, ele foi um desses meninos que está retratado no Evangelho. E coisa interessante que, como ele está imortalizado na figura de uma criança, de um pequenino, o perispírito dele, ele se apresenta ali como um adolescente, essa é a aparência que ele tem, né? Como um jovenzinho, não poderia ser como uma criança, porque é um mestre, é um professor. Ia ficar um negócio meio esdrúxulo, né? Uma criancinha dando aula, né? Então, mas ele, para conservar essa representatividade ali da juventude dele mesmo, da figura da criança, da pureza da criança, ele tem essa aparência, né? Ele
ele conserva ali um ar juvenil, quase que adolescente. Então, olha só. Então, continua falando aqui, olha. Este que está acompanhando, né, não é o Aníbal ainda que está falando, tá? É que eu esqueci o nome dele, e se eu ficar perdendo tempo aqui procurando, aí vai ficar... Eu tinha que ter visto isso antes de começar a gravar o áudio. Mas, enfim, mais para frente vai aparecer o nome desse que está acompanhando eles aqui. Então é ele que está falando, olha, Aníbal que vos ministrará ensinamentos cristãos, exatamente como os ouviu do próprio Rabi, a quem ama com arrebatamentos de idealista, entusiasta e ardoroso, desde a infância longínqua passada então no Oriente. Então desde aquele momento que ele era aquela criança, né, ele passou a amar Jesus dessa maneira tão ardente como está falando aqui, né? Assevera ele que quando o Senhor pregava sua formosa doutrina de amor, quadros explicativos de maravilhosa precisão e encanto inexprimível surgiam inesperadamente à visão do ouvinte de boa vontade, elucidando-o de forma inconfundível por imprimirem nos arcanos do ser de cada um a exemplificação que nunca mais seria olvidada. Que era por isso que, falando, conseguia o grande enviado conter em serenidade inalterável multidões famintas por longas horas, dominar turbas rebeldes, arrebatar ouvintes, convencer corações que ou se prostravam à sua passagem, receosos e aturdidos, ou à sua doutrina, para sempre se prendiam encantados e fiéis. Então ele está dizendo que quando Jesus falava, todas aquelas histórias maravilhosas, tudo que ele falava, conforme ele ia falando, as pessoas conseguiam enxergar, né, os quadros mentais, as cenas se desenhavam nas mentes e todo mundo ficava ali embasbacado, né? Ficava ali extasiado com aquelas cenas, com aqueles quadros ali nas suas mentes, vendo tudo aquilo. Então, por isso, todo mundo ficava meio que hipnotizado, né? Ali todo mundo se acalmava, todo mundo prestava atenção, todo mundo ficava ali inebriado com todas aquelas palavras que se materializavam, vamos dizer assim, em imagens na cabeça de cada um, né? Mas ele fala, era todos, né? Ele vai continuar, né? Não era todo mundo que ficava assim, olha. Os ímpios, porém, cujas mentes viciadas permaneciam desafinadas com as vibrações divinas, nada percebiam, ouvindo apenas relatos cuja excelsitude não eram capazes de alcançar, uma vez que traziam as almas impregnadas do vírus letal da má vontade. Isso aqui é interessante, né? Quando a gente deveria começar tendo essa informação, agora que a gente tem essa informação, porque coisas que a gente ainda não consegue, a gente se força, não é assim? A gente não aprende dessa maneira, aquilo que a gente não consegue espontaneamente, a gente se força até que a gente uma hora aprende, né? Porque o esforço é que mostra a nossa boa vontade. Quando a gente estiver ouvindo uma palestra, quando a gente estiver na sessão, quando a gente estiver ouvindo o evangelho, vamos tentar criar essas imagens, tentar ver essas cenas maravilhosas daquilo que a gente está ouvindo. E não ficar ali dormindo, cochilando, pensando no problema que dá, tem que fazer isso quando chegar em casa. E não ficar dessa maneira, porque se a gente ficar dessa maneira, pensando nas outras coisas, deixando o pensamento devagar, a gente vai estar como esses que ele acabou de falar aqui, olha, os ímpios com as mentes viciadas que estão desafinadas. Então, se a gente ainda não consegue no estado natural, que a gente se force a criar, a tentar imaginar esses quadros. Porque esse esforço vai fazer o quê? Que cada vez mais isso vá se desenhando. Se isso foi possível lá, naquele tempo, por que não vai ser possível agora? Né? Nada, os ensinamentos de Jesus são eternos. Não valeu só para aquele tempo, era para todos os tempos, né? Então, continuando aqui, olha. Um desses quadros, certamente o mais belo de quantos o mestre amado criou para instruir suas ovelhas desgarradas,
porque aquele mesmo que o retratava em sua glória de unigênito do Altíssimo, bastou para que Saulo de Tarso se transformasse em esteio ardente da doutrina redentora com que honrara o mundo, né? Então, está falando que foi num desses quadros assim que Paulo conseguiu ali sua transformação, né? Aníbal cresceu e fez-se homem, sentindo-se sempre envolvido pelas radiações imarecíveis do divino pegureiro, e que nunca mais se apagaram das suas recordações. Trabalhou pela causa, repetiu aqui, como além, o que ouvira do Senhor ou dos seus apóstolos, preferindo, porém, instruir crianças e jovens, lembrando-se da doçura inexcedível com que Jesus se dirigia à infância. Viajou e sofreu perseguições, ultrajes, injúrias, injustiças, ainda porque era de bom gosto social criticar os adeptos do Nazareno, ofendê-los, persegui-los e matá-los. E, uma vez chegado a Roma, viu-se glorificado pelo martírio por amor do enviado celeste. Teve o fardo carnal incinerado num daqueles postes de iluminação festiva, na célebre ornamentação dos jardins de Nero, aos 37 anos. Mas entre a tortura do fogo resinoso, porventura ainda mais atroz, e o espanto por se ver colhido nas redes do sublime testemunho, ele que se considerava humilde, incapaz de merecer tão elevada honra, reviu novamente as margens do Tiberíades, o largo formoso de Genezaré, as aldeias simples e pitorescas da Galileia, e Jesus pregando docemente a boa nova celestial, com aqueles arrebatadores quadros que na hora suprema se mostravam ainda mais belos e fascinantes à sua alma de adepto humilde e fervoroso, enquanto sua voz dulçorosa repetia como o ósculo da extrema unção que lhe abençoasse a alma, fadando-a à glória da imortalidade. Vinde a mim, benditos de meu Pai, passai à direita. Então, ele desde daquele episódio, né, ali do Vinde a mim, que ele era realmente uma criança, se arrebatou ali pelos ensinamentos do mestre, foi um cristão fiel até o fim, até ser ali incendiado, né, nos postes ali, nos jardins de Nero, aos 37 anos de idade, e aonde ele, no momento extremo ali do suplício, do martírio, ele narra, né, os quadros em que ele se via ali e tudo mais. Ele e tantos outros cristãos, né? Ainda temos 2 minutos aí para continuar a leitura. Enamorado sincero da boa nova do Cordeiro, enamorado sincero da boa nova do Cordeiro Imaculado, será a boa nova o ensino que vos ministrará, pois para ele sois meninos que tudo ignorais acerca dela. Então ele vai ser professor de boa nova. Eu queria ter um professor desse, quem não queria, né? Aprender a boa nova com este, né? Com este professor. E o fará como aprendeu do mestre inesquecível, em quadros demonstrativos que vos apresentem o mais fielmente possível o encanto que para sempre o arrebatou e prendeu a Jesus. Então ele vai usar a mesma técnica, né? O mesmo recurso que agora ele sabe utilizar para ajudar ali esses sofredores. A fim de se especializar em tão sublime gênero de confabulação mental, hão sido necessárias ao devotado Aníbal vidas sucessivas de renúncias, trabalhos, sacrifícios, experimentações múltiplas e dolorosas no carreiro do progresso, pois somente assim seria possível desenvolver nas faculdades da alma tão precioso dom. Ou seja, mas para ele conseguir essa façanha, né, de usar o mesmo método que o mestre usava, que Jesus usava, não foi à toa. Ele batalhou e muito, e sofreu e muito, né?
e passou pelas... É um espírito bem-aventurado, né? Aqueles que já sofrem as perseguições e injúrias em nome de Jesus e fazer isso por amor, né? Então, olha, então foi assim que ele conseguiu esse precioso dom. Ele o conseguiu, porém, porque jamais em seu coração escasseou a vontade de vencer. Jamais esqueceu os dias gloriosos das pregações messiânicas, o momento sempiterno em seu espírito em que sentiu a destra do celeste mensageiro pousando sobre sua frágil cabeça de menino para o convite inesquecível. Deixai vir a mim os pequeninos. E aqui a gente vai encerrar e vamos deixar isso aqui para a próxima semana, a continuação. Eu vou continuar lendo esse relato, porque ele é lindo, não podemos parar pela metade. Agradeço a atenção de todos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa semana e que a gente possa aproveitar esses ensinamentos sempre. Obrigada. Boa noite a todos, é muito bom estar aqui novamente com vocês. Vamos ver agora questões relacionadas ao Livro dos Espíritos. Na verdade, nós estamos na conclusão do livro, no item 7 dessas conclusões. Então, esse texto nos fala sobre os diferentes aspectos do Espiritismo e dos seus adeptos. E decorrente desses aspectos, pode-se dizer que há 3 classes de adeptos e há diferentes graus de incrédulos. Vejamos o texto. O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios da filosofia e moral que deles decorrem, e o da aplicação desses princípios. Daí as 3 classes, ou antes, os 3 graus de adeptos. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a constatá-las. Para eles é uma ciência de experimentação. Segundo grupo, os que compreendem as suas consequências morais. E o terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Qualquer que seja o ponto de vista científico ou moral sob o qual se encaram esses fenômenos estranhos, cada um deles compreende que é toda uma nova ordem de ideias que surge e cujas consequências não podem deixar de ser uma profunda modificação no estado da humanidade, compreendendo também que essa modificação não pode verificar-se a não ser no sentido do bem. Quanto aos adversários, também podemos classificá-los em 3 categorias. Primeiro, os que negam por sistema tudo o que é novo e não procede de suas próprias mentes, e que dele falam sem conhecimento de causa. A esta classe pertencem todos os que nada admitem fora do testemunho dos sentidos. Nada viram, nada querem ver e menos ainda aprofundar-se. Ficariam mesmo aborrecidos se vissem as coisas de maneira muito clara, de medo de serem forçados a convir que não têm razão. Para eles, o Espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia. Ele não existe e eis tudo. Estes são os incrédulos de posição fixada. Ao seu lado podem ser colocados os que não lhe lançaram sequer um golpe de vista para desencargo de consciência, a fim de poderem dizer: quis ver e nada vi. Eles não compreendem que possa ser necessário mais de meia hora para se darem conta de toda uma ciência. O segundo grupo, os que sabem muito bem o que devem pensar da realidade dos fatos, não obstante os combatem por motivos de interesse pessoal. Para eles, o Espiritismo existe, mas temem suas consequências e o atacam como a um inimigo. E o terceiro grupo, os que encontram na moral espírita uma censura demasiado severa para os seus atos ou as suas tendências. O Espiritismo tomado a sério ou os incomodaria.
Esses não rejeitam nem o aprovam, preferem fechar-lhe os olhos. Os primeiros são levados pelo orgulho e pela presunção, os segundos pela ambição, os terceiros pelo egoísmo. Compreende-se que essas causas de oposição, nada tendo de sólidas, devem desaparecer com o tempo, pois em vão procuraríamos uma quarta classe de antagonistas, ou seja, aquela que se apoiasse em causas contrárias evidentes, demonstrando um estudo consciencioso e laborioso do problema. Todos não lhe opõem senão a negação. Nenhum deles apresenta uma demonstração séria e irrefutável em contrário. Seria presumir demasiado da natureza humana acreditar que ela pudesse transformar-se subitamente pelas ideias espíritas. A ação dessas ideias não é certamente a mesma nem do mesmo grau em todos os que as professam, mas, qualquer que seja o seu resultado, mesmo fraco, representa sempre uma melhora, mesmo que seja apenas o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Isto é o que decorre da simples observação dos fatos. Mas, entre os que compreendem o espiritismo filosófico e nele veem alguma coisa mais do que os fenômenos mais ou menos curiosos, os efeitos são outros. O primeiro e o mais geral é o de desenvolver o sentimento religioso até mesmo naquele que, sem ser materialista, seja indiferente às coisas espirituais. Disto resulta para ele o desprezo pela morte, não dizendo o desejo pela morte. Longe disso, porque o espírita defenderá sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que lhe faz aceitar sem queixas nem pesar uma morte inevitável como uma vida, como uma coisa antes feliz do que lhe sobrevirá. O segundo efeito, talvez tão geral como o primeiro, é a resignação em face das vicissitudes da vida. O Espiritismo faz ver as coisas de tão alto que a vida terrena perde 3/4 partes de sua importância e o homem não mais se perturba tanto com as suas tribulações. Daí mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos e daí também o afastamento do desejo de abreviar a vida, porque a ciência espírita ensina que pelo suicídio se perde sempre o que se pretendia ganhar. A certeza de um futuro que de nós mesmos depende tornar feliz, a possibilidade de estabelecer relações com os seres que nos são caros proporcionam ao espírito uma suprema consolação. Seu horizonte se amplia até o infinito pela visão contínua da vida de além-túmulo, da qual pode sondar as misteriosas profundidades. O terceiro efeito é o de despertar a indulgência para com os defeitos alheios, mas, é necessário dizê-lo, o princípio do egoísmo e tudo o que dele decorre são o que há de mais tenaz no homem e, por conseguinte, mais difícil de se desenraizar. Podemos fazer sacrifícios voluntários, contanto que nada custem e, sobretudo, que não nos privem de nada. O dinheiro exerce ainda sobre a maioria dos homens uma atração irresistível e bem poucos compreendem a palavra supérfluo quando se trata de suas próprias pessoas. Assim, a abnegação de si mesmo é sinal do mais eminente progresso. Então, vemos aqui nesse texto, que há 3 aspectos no Espiritismo: o das manifestações dos Espíritos, os princípios filosóficos e morais, e tem ainda a considerar o uso e consequências desses princípios. Decorrente desses 3 aspectos, há 3 graus ou grupos de adeptos. O primeiro há aqueles que veem como uma ciência e com suas experiências. Um outro grupo é formado por aqueles que compreendem a moral decorrente desses fatos ou experiências. E o terceiro grupo
E ainda o terceiro grupo, né, é daqueles que procuram praticar a moral decorrente dos conhecimentos obtidos através das experiências, ou seja, há uma moral decorrente das manifestações espíritas. Bom, de qualquer forma, estudando esses fenômenos e suas consequências, verifica-se que há um novo conhecimento que nos leva a significativas modificações em nosso modo de pensar, encarar a vida e agir no mundo físico em que nós vivemos encarnados, né? Enfim, um conhecimento que, bem compreendido, fortalece a nossa espiritualidade, melhora as nossas relações conosco mesmo, com os outros e com Deus. Quanto aos adversários, há um grupo daqueles que negam tudo que é novo, não querem nem saber do assunto, muito menos ver os fenômenos. Para eles, o espiritismo é uma loucura, uma fantasia e até dão a impressão que têm medo de serem convencidos. O segundo grupo são o grupo daqueles que não admitem os fenômenos e as decorrentes leis morais por interesse pessoal apenas. Eles temem as consequências decorrentes desses conhecimentos. Há um terceiro grupo, e este grupo prefere ignorar os fatos, pois percebe que esse conhecimento implica em uma prática moral que ele considera muito difícil de conquistar. E ainda, e não há necessidade de considerar uma quarta classe, um quarto grupo. Se existisse, seriam o grupo dos antagonistas que apresentassem provas evidentes e estudos conscienciosos capazes de provar, por meio de um estudo sério e significativo, que os ensinamentos dados pelo Espiritismo não são reais. Então, esse quarto grupo não existe ainda, né? Vai ser difícil, eu acho, não? Só o fato dos fenômenos que mostram a existência do plano espiritual já evidencia que o materialismo não é real. Aqueles que se apegam à questão filosófica do espiritismo entendem a importância da encarnação, não temem a morte quando chega a sua hora, porque sabem que a vida aqui de encarnado é temporária, uma fase de aprendizado. A vida no plano espiritual é de grande significado para o espírito. Quando o espírito atinge sua perfeição relativa, não precisa mais reencarnar. Outro efeito da importância filosófica do espiritismo é resignar-se diante das dificuldades da vida, pois, como espíritos, sabem que é através das dificuldades é que evoluímos, e em todas as condições de vida há dificuldades a vencer. Rico, pobre, estudado ou não, todos têm dificuldades a vencer. Os efeitos desses conhecimentos nos levam a valorizar a vida, compreender e aceitar as tribulações e não se entregar ao suicídio porque sabe que recusar viver a vida permitida por Deus não é solução, e sim um aumento de dificuldades, tanto no plano espiritual como em nova reencarnação. Aprende a perdoar os defeitos dos outros e os nossos próprios defeitos. As nossas dificuldades morais são vencidas com o nosso desenvolvimento do amor ao próximo, a si mesmo e a conquista das qualidades como a humildade, a caridade, a fraternidade e a sabedoria. Na Revista Espírita de 1863, do mês de abril, é apresentado as cartas do senhor Michel de Lyon. Ele envia, cartas para troca correspondência com Kardec, Eu vou ler um trecho, ou melhor, alguns trechos. Essa ele escreveu no dia 6 de março de 1863. Senhor Allan Kardec, sei que não devo abusar do vosso tempo precioso, também me privo da felicidade de entreter-me longamente convosco. Direi que lamento amargamente não ter conhecido mais cedo vossa admirável doutrina, pois sinto que teria sido um outro homem. Contudo, não sou médium, nem procuro sê-lo, pois tenho graves aborrecimentos que incessantemente me obsidiam. Tenho um passado de deplorável negligência. Cheguei aos 49 anos sem saber uma única prece. Depois que vos li, oro todas as noites, às vezes pela manhã
e, sobretudo, por meus inimigos. Vossa doutrina me salvou de muitas coisas e me faz suportar os reveses com resignação. Então vemos nesse trecho dessa carta, né, quanto que a pessoa se renovou, né? Agora eu vou ler da mesma pessoa uma carta de 9 de março de 1863. Mas essa carta é bem grande, ela vai estar no site lá da casa, mas eu vou ler alguns pequenos trechos, porque não é possível ler a carta toda. Não vou ler o início da carta, já bem adiante eu vou ler. Associando-me de coração aos que me precederam, venho dizer-vos, obrigado a vós, que nos haveis tirado do erro, fazendo brilhar sobre nós o facho da verdade. É ele falando a Kardec, né? Obrigado a vós que nos destes a conhecer os meios de chegar à verdadeira felicidade pela prática do bem. Obrigado a vós que não temeis ser o primeiro a entrar na luta. O surgimento do Espiritismo no século XIX, numa época em que o egoísmo e o materialismo parecem dividir o domínio do mundo, é um fato muito importante e muito extraordinário para não provocar a admiração e o espanto das pessoas sérias e dos espíritos observadores. Tal fato é completamente inexplicável para os que recusam reconhecer a intervenção divina na marcha dos grandes acontecimentos que se realizam entre nós e, muitas vezes, malgrado nosso. Mas um fato não menos surpreendente é que se tem encontrado nesta época de incredulidade um homem bastante crente, bastante corajoso, para sair da multidão, abandonar a corrente e anunciar uma doutrina que devia pô-lo em desacordo com o maior número de pessoas, pois seu objetivo é combater e derrubar os preconceitos, os abusos e os erros da massa, e, enfim, pregar a fé aos materialistas, a caridade aos egoístas, a moderação aos fanáticos, a verdade a todos. Esse fato está hoje realizado, portanto, não era impossível, mas para realizá-lo era necessária uma coragem que só a fé pode dar. Eis o que causa a nossa admiração. Pulando um pequeno parágrafo, continuando a ler. Sem vos preocupar com o número e a força dos vossos adversários, descestes sozinho à arena e vos opusestes às facécias injuriosas com uma serenidade inalterável e aos ataques e calúnias com a moderação. Assim, em pouco tempo, o Espiritismo propagou-se por todas as partes do mundo. Hoje, seus adeptos se contam aos milhões e, o que é mais satisfatório, se recrutam em todos os graus da escala social, ricos e pobres, ignorantes e letrados, livres pensadores e puritanos, todos responderam ao apelo do Espiritismo, e cada classe empenhou-se em fornecer seu contingente nesta grande cruzada da inteligência. Luta sublime, onde o vencido tem orgulho de proclamar sua derrota e mais orgulho ainda de combater sob a bandeira dos vencedores. Esta vitória não só honra aquele que a conquistou, mas também atesta a justeza da causa, isto é, a superioridade da doutrina espírita sobre todas as que a precederam e, consequentemente, sua origem divina. Para o adepto fervoroso, o fato não pode ser posto em dúvida e o espiritismo não pode ser obra de alguns cérebros dementes, como seus detratores tentaram demonstrar. É impossível que o espiritismo seja uma obra humana. Deve ser, e é, com efeito, uma revelação divina. Se assim não fosse, já teria sucumbido e teria ficado impotente perante a indiferença e o materialismo. Dando agora mais um parágrafo e meio, nós lemos: a doutrina do Cristo é, pois, uma base indestrutível, contra a qual se vêm quebrar incessantemente as paixões humanas, como a vaga impotente que se arrebenta contra o rochedo.
as tempestades do erro se esgotam em vãos esforços contra o farol da verdade. Sendo o Espiritismo a confirmação e o complemento dessa doutrina, é, portanto, justo dizer-se que se transformará num monumento indestrutível, porque tem Deus como princípio e a verdade como base. Assim como nos sentimos felizes predizendo seu longo destino, entrevemos com felicidade o momento em que será crença universal. Esse momento não está muito distante, porque os homens não tardarão a compreender que aqui embaixo não há felicidade possível sem fraternidade. Eles compreenderão também que a palavra virtude não deve apenas errar sobre os lábios, mas gravar-se profundamente nos corações. Compreenderão, enfim, que aquele que toma a tarefa de pregar a moral deve, antes de tudo e sobretudo, pregá-la pelo exemplo. Pulando mais um trecho, nós lemos: é então que se precisa apelar para a filosofia. Olhando o topo da escada, a gente diz: o dinheiro não faz a felicidade. Depois, olhando para baixo, vêm-se criaturas numa posição inferior à sua e se acrescenta: tenhamos paciência, há outras a lamentar mais do que nós. Mas, se por vezes essa filosofia da resignação jamais produz a felicidade. Eu estava nessa situação quando o Espiritismo veio tirar-me do atoleiro de provas e de incertezas, onde me afundava cada vez mais a despeito dos esforços para sair. Durante 2 anos ouvi falar do Espiritismo sem lhe dar atenção séria. Julgava, como diziam seus adversários, tratar-se de mais uma palhaçada. Mas, enfim, fatigado de ouvir falar de uma coisa da qual apenas sabia o nome, resolvi instruir-me. Adquiri o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Li, ou melhor, devorei essas 2 obras com uma avidez e uma satisfação impossível de definir. Qual não foi minha surpresa lançando os olhos sobre as primeiras páginas, ao ver que se tratava de filosofia moral e religiosa, quando eu esperava ler um tratado de magia acompanhado de histórias maravilhosas. Logo, a surpresa deu lugar à convicção e ao reconhecimento. Quando terminei a leitura, percebi com felicidade que era espírita há muito tempo. Agradeci a Deus que me concedia este insigne favor. De agora em diante poderei orar sem temer que minhas preces se percam no espaço e suportarei com alegria as tribulações desta curta existência, sabendo que a minha miséria atual não passa de justa consequência de um passado culposo ou de um período de prova para alcançar um futuro melhor. Não mais a dúvida, a justiça e a lógica nos desvendam a verdade e nós aclamamos com felicidade esta benfeitora da humanidade. Dando mais um pedaço da carta, eu vou ler o final. Termino-vos rogando perdoeis esta extrema liberdade, esperando creiais na sinceridade daquele que tem a honra de se dizer um dos vossos fervorosos admiradores e do vosso muito humilde servo, Michel. Lyon. Então, vamos encerrar, né, com essa carta, né, de confissão aí do Espiritismo, né, dos valores que dá àquele que conhece, né, essa doutrina. Então, agradecemos a Deus essa oportunidade, os esclarecimentos que nos são dados e que possamos cada vez mais fortalecer a nossa fé e orar com muita fé para todos nós deste planeta, para que possamos evoluir dentro da lei do amor, da caridade e da fraternidade.